agradeço demais a presença da professora Nádia e a gente vai pedir para ela começar, né, contando um pouco para a gente da trajetória dela e depois um pouco da história da profissão, da sua história aqui no curso, né, contar para as meninas teu percurso aqui. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu não poderia deixar de vir de jeito nenhum para conversar com os alunos de OBS, por quem eu tenho a maior admiração e muito carinho, de fato, né? Eu sou enfermeira obstétrica e quando eu comecei aqui no curso, a professora Dulce olhou num congresso e falou assim para mim: Nádia, presta concurso. Eu falei assim: eu não tenho competência para dar, para dar aula no curso de obstetrícia. E aí, de repente deu assim: não, eu vou, porque eu conheço, eu sei o que é a profissão, eu também batalhei pela criação do curso, eu fiz parte de um grupo que estava discutindo essa formação, né? E aí eu vim, prestei concurso, passei, e aí me enrosquei com esse curso. Eu estou formada há 40... Peraí, vamos fazer as contas? De 77. Um ano menos que eu. 46. 46 anos, né, de formada. E estou aqui no curso desde 2006. Este ano eu assinei minha aposentadoria. E faz 13 dias que eu me mudei para o interior. Então ainda tá tudo bagunçado lá, né? Mas eu vim para São Paulo com o meu marido para tratar de assuntos aqui dele e meus, e aí eu vim para cá com muita felicidade, agradecendo a Beth e vocês por estarem aqui, né? Quando eu comecei no curso de obstetrícia, comecei ministrando aulas e aí, então precisa ter estágio. Tá, então precisa ter estágio. Então vamos atrás dos estágios, né? A Beth ainda não estava com a gente naquele período. Vamos atrás dos estágios, então metade dos estágios vai ser pré-natal, metade dos estágios vai ser sala de parto. Só que o currículo daquela época era um currículo completamente diferente do de hoje em dia. Tinha 2.600 horas aula em 4 anos e somente 2 estágios curriculares. E aí a gente conseguiu os estágios, eu fiquei mais ou menos responsável pelos estágios e pela parte técnica do curso. E fui, me tornei vice-coordenadora. Em 2010 eu era vice-coordenadora, quando começaram... Já estavam pipocando problemas, né? Os problemas se relacionavam aos egressos, porque 2008 foi a primeira turma que se formou e 2009 a segunda turma. 2010 a coisa estourou. Como eu falei, quando eu comecei, uma das primeiras perguntas que eu fiz para a professora Dulce foi: e como é que vai ser o registro desse pessoal, né? Não, está tudo certo com o conselho de enfermagem, elas são, né, todos vão ser registrados no conselho de enfermagem. E assim acreditávamos, né? Aí se formou a primeira turma, foi lá no conselho e foi negado o registro. Eles começaram a entrar com ações individuais na justiça e obter o registro, acho que eu estou falando muito, mas aí depois vocês me perguntam. E obter registro por liminar, né? Porque tem uma lei, então você é formado por um curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo, então os egressos conseguiam obter liminares individuais para o registro no Conselho de Enfermagem. Isso aconteceu nos anos 2009, né? Porque eles se formaram e começaram a entrar com ações em 2010. Mas aí os egressos começaram a entrar com ação contra a Universidade de São Paulo. Todo direito, né? E 2010, então, estourou a bomba, porque a universidade, o que é isso? O que está acontecendo? Por que esses egressos estão processando a pró-reitoria ou a reitoria, né?
E aí a pró-reitora de graduação começou a querer tomar conta do assunto curso de obstetrícia. Ao mesmo tempo, o Conselho de Enfermagem pressionava o campo contra a contratação de obstetrizes. Então, aquelas meninas e meninos que tinham obtido o registro com o liminar não conseguiam emprego. Por quê? Porque o Conselho de Enfermagem barrava, né? Ia aos hospitais e dizia assim, não pode contratar. Publicou uma matéria numa revista do próprio Conselho que todo enfermeiro, todo auxiliar, todo técnico recebe. A Beth está com uma cópia lá do... Você deve ter, elas já devem até ter visto, né? Então, essas matérias saíram na revista, depois saiu no jornal. Imagina, você é egresso de um curso, você está procurando emprego, quer trabalhar na área, porque não necessariamente todo mundo vai trabalhar na obstetrícia. Você faz um curso de nível superior, você pode optar por ir trabalhar em outras coisas, né? Isso é absolutamente normal. Mas quem queria trabalhar com obstetrícia não conseguia. Então, em 2010, as coisas se complicaram e o Conselho começou a provocar a gente e a reitoria, primeiro para fechar o curso, segundo para mudar currículo para ser um currículo de enfermagem. Nessa época, como eu disse, eu era vice-coordenadora. E aí, o que acontece? Quando você tem um grupo de professores e não todo mundo assim, fragilizado com essa questão, né? O que nós vamos fazer agora com a nossa vida? E também aprendendo, porque vocês pensam que só vocês estão aprendendo, os professores estavam aprendendo e aprendem todos os dias, estavam aprendendo a lidar com essa formação que é diferente para a gente, né? A gente faz enfermagem, depois faz obstetrícia, né? E a gente aqui estava fazendo só obstetrícia e num modelo completamente novo, num modelo que propunha, e vocês sabem qual é a proposição, modificar e melhorar a assistência às mulheres nesse país, né? Então, a gente, em 2010, o grupo de docentes também começou a brigar, e aí a coordenadora não aguentou a pressão, a coordenadora da época não aguentou a pressão e eu me tornei coordenadora. Nesse mesmo ano eu estava prestando concurso para ser professora livre docente, então eu estava doidinha, com tese, com banca e tendo que lidar com a pró-reitoria de graduação, a pró-reitora da época que queria mudar o currículo. Aí eu cheguei lá e falei, não, mudar o currículo para enfermagem é impossível. Não dá. O grupo não aceita, os alunos não aceitam, isso é inadmissível. Então, constituiu-se um grupo de trabalho, ela constituiu um grupo de trabalho formado por docentes daqui, por docentes da enfermagem, e aí nós discutimos um novo currículo. Para a gente foi boa essa discussão, porque nós já estávamos pensando em modificar o currículo, porque a gente sentia falta de várias disciplinas para melhorar muitas áreas, né, de formação e também para aumentar a carga horária dos estágios, porque somente 2 semestres de estágios eram absolutamente insuficientes. Os alunos saíam sem fazer praticamente nada, né? A gente tinha muito aluno, como tem ainda, e não havia satisfação nem dos professores, nem dos alunos com a qualidade do ensino. Então, nós fizemos a primeira modificação curricular. Na época também foi publicada uma lei que tornava obrigatório os cursos da área da saúde a ter no mínimo 4.000 horas. Então, a gente fez um currículo para 4.000 horas e um currículo baseado nas normas internacionais de formação de obstetrizes. Tem até uma tese de uma ex-aluna, né, nossa que comparou as disciplinas, né, dos cursos tradicionais de formação de obstetrizes da América Latina com o nosso.
e nós fomos o único curso que tinha uma formação completa, baseada em todas aquelas competências essenciais para a formação de obstetrizes. Isso para a gente foi muito bacana. É aquela menina Nayara, lembra dela? Foi muito bacana porque nessa defesa de tese eu estava na banca e foi muito bom, né? A gente vê que, a despeito da gente ter disciplinas todas separadinhas, o conjunto é um conjunto que dá conta daquele resultado que a gente queria, né? Então a gente fez a mudança curricular, só que junto com essa mudança curricular veio a ordem de que a gente tinha que fazer recall. Recall, vocês sabem o que é recall? Recall dos alunos egressos. A minha vice-coordenadora da época não estava presente. Quem é que eu fui pedir para me ajudar? A Beth, né? Beth, pelo amor de Deus, me ajuda que nós precisamos fazer recall. Ela achou um absurdo, eu também, lutamos contra essa ideia, mas fomos obrigadas a fazer. Chamamos os egressos para uma reunião, imagina como eles ficaram bravos, né? Mas assim, o conselho tinha prometido que quem fizesse o recall ia ser registrado. Tudo mentira. Mentira, mentira, mentira. Ah, eu quero. Aí, a gente teve assim uns 2, 3 que vieram fazer algumas disciplinas, o resto não aceitou de jeito nenhum. E tiveram razão em não aceitar, porque eles já estavam formados, né? E o conselho não registrou de jeito nenhum. Em 2011, a crise se aprofundou. Por quê? Porque os egressos começaram a ver, e os alunos começaram a ver que o conselho não estava registrando de jeito nenhum. Aí foi que se constituiu, por ideia da Beth e de outros docentes do curso de obstetrícia, nós precisamos entrar com um processo na justiça. Só que eu, como professora ou como coordenadora, eu não podia entrar com uma ação na justiça. Estou atrapalhando aqui. Não podia entrar com uma ação na justiça em meu nome ou em nome dos alunos, tal. Tinha que haver um CNPJ, né? E para haver um CNPJ, foi então criada a Associação de Obstetrizes. Na época, até a gente fez parte da associação, juntou um monte de aluno, de egresso, e se constituiu a Associação de Obstetrizes, e aí entraram com processo na justiça para que o registro fosse concedido. Somente em 2013 a gente obteve liminar na Justiça, Ministério Público Federal, para que todos, sem exceção, fossem registrados pelo Conselho. Eu ia perguntar se todo mundo entendeu o que era o recall. O que é recall de um carro, né, gente? Você chama para arrumar o defeito, né? Ninguém achava que tinha defeito nos... As pessoas não têm defeitos, né? A formação... Não tinha, né? Todas as escolas mudam o currículo sem que você tenha que voltar. Cada vez que uma universidade muda o currículo, você chama o aluno de volta para fazer o curso, né? Não. Então, não tinha, a gente dizia, não, tá bom, nós vamos mudar, mas para quem vem depois, não faz sentido, né? E nós passamos essa vergonha, né, Nádia? Eu lembro da gente chorando, de fato, chorando com os egressos, né? Alguns compreendiam, outros me xingavam a Beth. Porque onde já se viu chamar a gente aqui para propor um absurdo desses, né? Mas a gente foi obrigada a fazer isso. Porque assim, a gente como professor, a gente tem autonomia, né? Só que a nossa autonomia está lá. Quem manda na gente é o diretor, é a pró-reitor, é o reitor. Então manda, né? Você faz, mas você faz muito brava, muito chateada, muito triste. E se você acha que a tua formação não está legal, você vai procurar melhorar a tua formação com outros cursos, com outras, né? Mas não com recall, né? Então,
Foi um absurdo o que aconteceu. Vocês entendem o que é liminar? Liminar é uma ordem judicial. Então, as ordens judiciais eram individuais. Então, assim, Gabi, você tem direito a ser registrada, mas por esta ordem judicial. Quando em 2013 saiu uma liminar, era uma ordem judicial que dizia assim, todos os egressos têm direito ao registro. Agora, o que aconteceu nesse período 2010, 2011, 2012, 2013? Uma evasão brutal no curso, que se refletiu até 2014, 2015, 2016. Foram anos de evasão e anos de gente falando mal da gente. Tanto falavam mal que a gente ia para congresso e era meio que apedrejado. Teve um congresso que eu fui com a Beth, foi no Paraná? No Paraná, e eu sentei na mesa do lado do presidente do Conselho Federal de Enfermagem, né? Uma criaturinha assim, ridícula. E a Beth estava na plateia e ela pediu palavra e ela foi vaiada. Imagina que coisa horrível para um professor da USP. Tudo bem que a gente não se acha importante, mas ser vaiada por uma plateia... Sem nem falar nada, né? É! Ela tinha começado a falar e ela já começou a ser vaiada. Eu sou professora do curso de obstetrícia. E pá! Já foi 100 pessoas te vaiando, é uma experiência. Foi uma experiência. A gente saiu dali, foi comer alguma coisa e enchemos a cara com vinho, claro, né? Porque só bebendo mesmo, né? Só bebendo para aguentar as pauladas que a gente levou. Eu, em vários momentos, eu fui olhada com olhos assim de desprezo. Gente que falava comigo não falava mais, né? Gente que eu gostava não vinha me beijar mais. Então, é assim, era impressionante, porque... Como enfermeira obstétrica, eu lutei muito na profissão e na minha vida profissional e eu era conhecida. Inclusive, eu fui presidente da ABENFO quando a ABENFO foi renovada, reconstituída. O que é a ABENFO? Associação Brasileira de Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes, né? Então, nos congressos da ABENFO, que todo mundo me respeitava, tal, tinha gente que não olhava mais para a minha cara, era uma beleza. Eu não estava nem aí, quer dizer, você fica magoada, mas você, né, engole, que você tem certeza daquilo que você está fazendo. Você tem uma coisa chamada convicção, né? Então, essa convicção levou a gente adiante. E aí a gente continuou no curso, eu fui coordenadora por muitos anos, até por causa desta batalha que a gente estava travando. E quando é que saiu o resultado? Foi em 2015, quer dizer, só 2 anos depois é que saiu o resultado final da ação civil pública contra o Conselho de Enfermagem. E aí a associação ganhou uma verba, uma indenização por danos morais. Era uma verba pequena que o quê? Nós fizemos o quê? Não podia reverter em prol de X ou Y. Tinha que ser em prol do conjunto, né? Então, nós fizemos também informativos, folhetos, cartazes, uma série de produções que foram bacanas, inclusive para os alunos defenderem, os alunos e os egressos defenderem o curso na Feira das Profissões, nos eventos de obstetrícia ou qualquer outro evento, na procura de emprego. Então, a gente fez um produto que foi bacana. A Beth trabalhou muito com essa produção, eu estava mais voltada às questões legais, né? E teve uma época que a Beth foi minha vice, então ela também trabalhou muito com isso. Enfim, é essa a história. E aí, a partir de 2015, a gente obteve, a gente teve, né, a ação, ganhamos a ação. Então, até hoje, o Conselho, depois disso, o Conselho foi obrigado a registrar, e registra em qualquer lugar do país.
Isso é que é bom, né? Então, se você quiser trabalhar em qualquer estado, você vai no conselho daquele estado e tem o direito de ser registrado. Uma coisa que é importante dizer é que com o tempo também começaram a aparecer oportunidades, né? Contratações e também concursos públicos, primeiro no estado, depois na prefeitura. 2015 foi um ano de sucesso, opa, vamos comemorar. 2016 a EASH fecha e é interditada por questões ambientais que até hoje não foram resolvidas. Se vocês estavam ainda... Foi antes, fechou 2016. 14. Você está certa disso? Então, 2014 fechou. Aí a gente voltou 2015, não foi? Voltou total 2015, aí foi o sucesso e tal. Aí os alunos começaram a não desistir mais do curso, é isso mesmo. E a gente estava envolvida com as ações da EASH, nas questões ambientais da EASH, as questões de adaptação dessa escola monstruosa às normas, né, de não ter metano nos espaços, então fizeram uma série de reformas. E as questões do curso que pouco a pouco, eu não vou dizer que estão todas resolvidas, é impossível resolver isso em tão pouco tempo, né? Porque se vocês pensarem, 2005 até 2023, passou muito tempo, mas não passou muito tempo. O tempo as batalhas foram se constituindo nesse processo e os alunos agora, pouco a pouco, é que estão, os egressos, conseguindo obter emprego com muito mais facilidade. Os egressos agora estão numa batalha contra as organizações sociais que fazem parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, num projeto chamado Parto Seguro, né? Eu ponho assim, detesto fazer assim, mas eu fiz. Parto Seguro porque nos hospitais municipais que têm maternidade, centro obstétrico, centro de parto, quem coordena o cuidado é o pessoal de uma organização social. Só que eles não contratam obstetrizes, eles exigem que as obstetrizes façam enfermagem. E a gente é absolutamente... Quem é que não seria contra isso, né? Tudo bem, se quer fazer enfermagem, vá fazer, mas não vai fazer porque aquela organização social exige que você faça. Você quer ter uma dupla formação? Tenha. Isso cada um vai procurar fazer o que acha melhor para a sua vida, para o seu trabalho futuro, etc. Mas não é possível ser obrigado a fazer enfermagem. Então, a nossa batalha tem sido essa. Eu deixei de ser coordenadora, já não sei quando. Aí eu voltei para a coordenação em 2021, também para tapar uma fogueira, né, porque estava uma briga total no curso. Aí, quem é que vai tapar a fogueira? Quem topa, né? Falei, vou eu, né? Vou eu. Todo mundo me pediu, obviamente, todo mundo não, mas de 22 eu tive 19 votos, mais ou menos assim, então os docentes apoiaram. E aí eu fiquei 1 ano na coordenação e a Carla, minha vice-coordenadora, e o ano passado, então, eu saí, já com pretensão de sair para aposentadoria e tal. É muito tempo de trabalho e esse curso, para dizer a verdade, ele me trouxe muita coisa boa, mas ele me exauriu. Mental, psicologicamente. Eu fui fazer terapia, muita gente não sabe, né? Nem ela sabe. Fiz terapia, fiz acupuntura, até no crânio, né? Massagem, para aguentar a pressão, era muita pressão, muita pressão. E eu sempre me achei uma pessoa super forte, né? Forte, fortona, todo mundo acha isso.
Mas eu passei muitos perrengues, chegava em casa muito chateada, chorava. Não choro em público, não sei por quê. Parei de chorar em público quando a minha mãe morreu, faz muito tempo. Mas depois eu parei de chorar, mas eu choro sozinha, né? E, enfim, é isso, gente, é isso. O curso está aí. Eu acho que vocês estão num caminho muito bom. Quero dizer para vocês, olha, a gente teve uma perda recente da professora Nayara Baraldi. Foi muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Eu desde que ela morreu, eu estou perplexa ainda, não me conformo. Mas no enterro dela, no velório, uma freira, que é a coordenadora do cuidado da maternidade de Conchal, ela falou coisas lindas, 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 a respeito do curso de obstetrícia. Devia ter sido filmado, porque ela admira tanto a formação, né, de obstetrizes pela gente, porque é só a gente que forma no Brasil, que ela só contrata obstetrizes. É um serviço difícil, paga mal pra caramba, mas é um serviço excelente para as meninas poderem trabalhar e lá adquirirem experiência. Então a Keila, por exemplo, está saindo de lá, mas está deixando, aprendeu demais, né? Porque as meninas lá fazem desde o pré-natal até o pós-parto e o parto, então elas aprendem muito. Com um hospital que é gerenciado por freiras, que não é fácil, né? Lidar com freiras, que são todas assim quadradinhas, e que tem os seus problemas de gerenciamento também. Mas que tem uma população que aceita e gosta muito da assistência que as meninas, eu falo meninas porque a grande maioria é mulher, né? Prestam, né, às mulheres. Então, quando a freira falou, olha, porque quem implantou o serviço na cidade foi a Nayara Baraldi, a que morreu. Quando a freira falou, olha, a Nayara trouxe para a gente em Conchal melhoria da qualidade da assistência às mulheres, mudou o modo como as mulheres na cidade eram tratadas. Eu falei, isso é para a gente cair no chão e chorar de felicidade ouvindo ela falar isso, né? Então foi muito gratificante no velório, né? De uma pessoa que tinha implantado o serviço, depois tinha deixado para outras, mas que ainda tinha vínculo lá, fazendo pesquisa lá com as meninas. Enfim, estou aqui à disposição de vocês. Falei demais, gente. Não falou não, a ideia era ouvir mesmo. E, na verdade, eu também quero dizer para vocês assim, que se o curso existe, a gente deve honras à Nádia, né? Porque se ela não fosse a coordenadora, acho que o curso não teria, na minha avaliação, né? Se a Nádia não fosse a coordenadora, o curso não teria sobrevivido, né? Porque precisou dessa firmeza para a gente encarar coisas que não foram elementares, né? Se fosse ela ter sido firme, o curso não existiria. Inclusive, né? com nosso próprio grupo docente, né? Porque não tinha obstetriz no grupo docente. Ou era psicólogo, ou era assistente... Não, assistente social a gente não tem. Ou era psicólogo, ou era nutricionista, ou era sociólogo, ou era enfermeiro, né? E não tinha alguém que tinha uma identificação muito forte com a formação. Foi aprendendo ao longo do tempo. Hoje em dia, eu acho que não tem um docente do curso que não fale a mesma língua, né? Mas no começo, tinha gente que estava mesmo disposta a transformar o curso em enfermagem. A gente bateu o pé e disse não. E a Dulce nos ajudou muito nessa história também, porque a Dulce ficou absolutamente perplexa quando ela viu tudo aquilo que estava acontecendo, porque ela acreditava que o conselho... Ela acreditou, né? Sabe aquela coisa do... Ele acreditou que o Cláudio Porto, que era o presidente do Corém da época, estava falando a verdade, né? Mas não estava. Gente, me perguntem.
Professora, eu tenho uma pergunta. Acho que não é tanto da sua trajetória, mas e um pedido assim, que ferramentas ou o que você acha que a gente tem que construir na gente como profissional para aguentar essa batalha até o fim da nossa vida, que vai ser de ser parteiras no Brasil? Não é uma profissão fácil, né? Não é uma profissão fácil. Eu não sei, acho que foi no velório da Nayara também, que eu encontrei com uma egressa e ela assiste parto domiciliar planejado na região de Campinas, né? E ela falou, Nádia, eu estou cansada de trabalhar com parto, porque é assim, é de manhã, de tarde, é de noite, final de semana, é uma coisa pesada. E ela já não é tão jovem, ela já fez o curso, era a segunda graduação dela, né? Eu falei para ela, eu vou mudar para Campinas, eu também quero participar do grupo e tal, só que eu não sei assistir parto mais, faz 500 anos que eu não sei fazer isso. Não é assim, a gente não desaprende, né? Quando a gente gosta e gosta inclusive de assistir. Só que você não tem mais condição física, Eu fiz 2 cirurgias de coluna nos últimos anos, então eu estou bem preju, né? Então, eu acho que muita gente acaba com o tempo deixando para as mais novas, porque há que ter físico e saúde mental para lidar com a obstetrícia. Não com as mulheres, mas com o contexto em que se dá assistência, que é um contexto pesado. O contexto da assistência é biomédico, é médico centrado. O médico acha que é o dono do pedaço, ele continua achando que ele manda e que a enfermagem obedece. Mesmo com as obstetrizes sendo muito mais autônomas do que as enfermeiras, porque muitas enfermeiras, durante a formação, elas se tornam muito obedientes aos médicos, porque elas aprendem a ser obedientes, e as obstetrizes, graças a nós, vocês, aprendem a ser rebeldes e não aceitar esse modelo, né? Mas eu acho que é uma batalha, veja, você assistir um parto sentada no chão, ajoelhada, de cócoras, né? A mulher não é fácil, então, assim, é para gente mais jovem, né? Então, a questão física e emocional é importante. E eu acho que com o tempo a pessoa vai amadurecendo também e vai dando lugar para os mais jovens. Mas não existe uma receita de sucesso. A receita de sucesso é gostar, acreditar que é possível fazer uma assistência diferente, como o pessoal de Conchal está fazendo e como o pessoal, por exemplo, em Taipas está fazendo. No Amador Aguiar está fazendo, com todas as dificuldades do mundo, está fazendo. Por que vocês não conseguiram ainda entrar na rede básica? Em São Paulo ainda não, mas tem outros municípios que já têm egressas trabalhando na rede básica, né? Na assistência em equipes de saúde da família. São Paulo é resistente a isso porque não tem ainda não foi feita essa inserção por causa das organizações sociais também. Né? Só que quando a gente está lá no campo, as enfermeiras que são da assistência, elas dizem assim, seria maravilhoso se tivesse obstetriz na equipe de saúde da família. Eu não precisava mais me preocupar com as gestantes, com o pré-natal, eu não precisava me preocupar mais com o pós-parto, né? E eu podia ter obstetrizes aqui só cuidando dessa interlocução entre o pré-natal e o parto e o pós-parto. Olha que bacana. Como é, por exemplo, na Inglaterra e outros lugares do mundo que é assim, né? As parteiras profissionais, elas fazem assistência integral às mulheres e aos recém-nascidos também, né? Então, eu acho que é isso, é uma questão de persistência e de acreditar na tua profissão e ser autônoma e dizer assim, aqui é o seguinte, eu tenho competência, você não manda não. Quando a pessoa percebe que você tem competência e que você sabe o que você está fazendo, dificilmente ele vai ou ele ou ela, né, vai
vai fazer algo contra você ou querer te prejudicar. Eu aprendi isso ainda quando eu estava no meu primeiro emprego, formada na USP, primeiro emprego, enfermeira obstétrica numa maternidade, e eu fui lá me impondo e os médicos me respeitando, tanto que os residentes, eu ensinava a eles como fazer assistência. Claro que numa época em que era tudo intervencionista, né? Mas eles me respeitavam pra caramba. Por quê? Porque eu mostrei que eu tinha competência. Agora, se você fica assim, tatibi, é claro, né? Olha, não sei se Facebook, outro dia um menino, terceiro ano de medicina, postou que ele queria, não, ele exigia ser chamado de doutor. Mas, se o cara no terceiro ano de medicina já está assim, algo errado há, né? Que formação é essa que ele está recebendo? Que exemplos que ele tem? Quem é esse cara que nem tirou fralda ainda e que já quer ser chamado de doutor? É ridículo, mas existe. Existe. Né? E vai passando de geração a geração e a gente tem que ir lutando contra esse sistema. Melhorou bastante, melhorou bastante. Os mais antigos, tem médico que até hoje, por exemplo, no Centro de Saúde Escola, teve um médico que saiu por nossa causa. Ele não aguentou a pressão. Ô, tchau, obrigada, hein? Que bom que você foi embora. Tipo assim, funcionário concursado não aguentou. Por quê? Porque as mulheres começaram a dizer para ele assim, eu não quero mais que você faça toque em mim. Eu não admito que você me trate dessa maneira. Não fomos nós, foram as mulheres que mostraram para ele que é diferente, que ele não podia fazer aquilo que ele estava fazendo. Então ele não aguentou a pressão e foi embora. Começou a ter tanta reclamação, né? E a gente lá com as mulheres batalhando e dizendo para ela, vocês têm direito de fazer isso, vocês devem fazer isso. Que é isso? Ele manda, vocês obedecem? O que é isso? Que história é essa? Mulher não pode ser assim, né? E por sorte as mulheres estão mudando também, né? Vocês são diferentes. E isso é muito importante, né? E vocês serem jovens e saberem, né, dos seus direitos como mulheres, isso é super importante. Mostre para todo mundo que tem o seu valor, né? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Eu acho que nós já estamos quase... Não, ainda tem mais meia hora para vocês irem para a aula da Cris, querida. Tem uma pergunta. Você falou das OS, né? Na minha cabeça, deveria ser o oposto. Deveria elas quererem a gente, porque são organizações sociais, né? E a gente é voltado também para esse campo social. Eu fiquei em dúvida do motivo, sim. Você falou que isso da prefeitura, mas ficou meio nebuloso. O nome é organização social, né? Mas é uma empresa. É uma empresa que se constitui como uma organização. Então, por exemplo, quem gerencia uma organização social chamada Seconce são engenheiros, tá? É uma empresa. E como empresa, ganha dinheiro prestando serviço para, no caso da prefeitura, para a prefeitura. Ganha dinheiro prestando serviço para o Estado também. Então, o que está acontecendo no Brasil há muito tempo é a terceirização dos serviços de saúde. Para evitar contratar maior número de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde, o que se faz? Porque é difícil contratar, gasta muito dinheiro, blá, 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 faz o quê? Terceiriza para uma empresa. Essa empresa assina um contrato com o Estado ou com o município. São Paulo é campeão nisso. Agora, com esse governador, então, o negócio está feio, né? As organizações, essas empresas, vão tomar conta dos serviços de saúde. No contrato está escrito lá que eles têm que têm que seguir as políticas de saúde. Mas é no papel, né? Então, como a Beth falou, acho que você não estava aqui, quando você assina um contrato, você tem que seguir uma política de saúde, que vem de lá de cima, do Ministério da Saúde. Só que
a gente faz tempo que não tem um bom Ministério da Saúde, né? Que não tem políticas de saúde que... A Rede Cegonha, por exemplo, morreu, um monte de... Nem vacinação tivemos. Nem vacinação. Então, assim, política de saúde, agora que a gente tem uma nova ministra que está aqui... Coitada, recebeu uma bomba, né? Ela estava ontem falando na rádio pelo Programa Nacional de Imunização, porque 60% apenas das pessoas neste país se vacinaram completamente contra a Covid. É muito pouca gente. E sarampo? E pólio? Alguém aqui já viu alguém com sequela de pólio? É difícil ver. Então, quando você não vê ninguém com sarampo, ninguém com pólio, você não vai se vacinar, mas você precisa vacinar. Então, era o que ela estava falando ontem. A população brasileira não conhece mais essas doenças e, por causa disso, não valoriza mais as vacinas. E aí teve toda essa campanha negacionista absurda, né? Do idiota, do criminoso, não sei mais o que falar a respeito dele e de todo o pessoal que trabalhou lá com ele. Então, isso tem um reflexo muito grande na população, de não querer mais se vacinar, de não acreditar na vacina. Quando ele fala lá, porque se você vai se vacinar, você vai virar jacaré, parece brincadeira, mas não é. Tem uma coisa por trás disso. A vacina faz mal. Falaram até que a vacina era... Você se vacinando, você podia contrair AIDS, não é? Então, qual é? Quando você ouve essas coisas, você como profissional da saúde, você fala, não, que absurdo, mas tem médico falando isso. Tem médico contra a vacina da Covid, né? Tem médico que o Conselho Federal de Medicina se aliou com os ministros da saúde anteriores contra as políticas de saúde, contra a participação de outros profissionais na assistência à saúde, contra a vacinação, a favor da cloroquina e outras coisas. Então a população fica nessa, né? Que confusão que estão fazendo na cabeça da gente. Então, não vou me vacinar. Sei lá se essa vacina... Falam da vacina bivalente. Porque ela vai... Absurdo isso. Se ela está liberada, gente, passou por pesquisa, não tem cabimento você não se vacinar, né? Mas tem gente ainda que faz... Tudo bem, você não acredita em vacina porque você fez uma opção de não se vacinar, mas acho que a pessoa tem que tomar cuidado também quando você faz essa opção, você fica bem claro para a pessoa, para a família, né, para os seus filhos principalmente, que você tem que cuidar muito bem deles para eles não terem doenças, né? A gente tem alunas que pouquíssimas, que não vacinam, mas que não é porque é contra a Covid, qualquer tipo de vacina, né? Porque não acreditam na vacinação. Isso é uma questão de opção, eu acho que é individual, né, Beth? Eu não sei muito bem, porque como profissional da saúde, para mim é tão contraditório isso. Como é que você pode optar por não vacinar seus filhos? Tudo bem, você quer ficar doente, ok, mas os seus filhos pequenos, né? São pessoas que têm filosofia, né? Mas a vacina, por exemplo, num contexto de pandemia, ela se torna obrigatória, né? Porque na pandemia a escolha individual está colocando o outro em risco também. Exatamente. Mas acho que o que você está dizendo é assim, se a política pública não é boa, né? As OS ficam mais fortes para fazer o que querem também. Entendeu o que eu quis dizer? Que a empresa... Porque na minha cabeça o nome OS, Organização Social, não bate. Isso é uma coisa verdade. totalmente voltada para o capitalismo, entendeu? Não pra... Totalmente, neoliberal total, capitalismo total. É ganhar dinheiro público, que é nosso. Exatamente. Tudo bem, eles trazem melhorias organizacionais? Sim.
melhoria de recursos humanos, contratando mais gente, sim. Só que o que acontece? A rotatividade de pessoal é muito grande. Por quê? Porque não fixa a pessoa ao modelo, à política, aquilo que é importante fazer. Então, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, a rotatividade de gerentes e de enfermeiros é imensa. E elas ganham bem pra caramba, R$9.000. Os médicos também não param. Por quê? Porque fica um pouquinho lá na UBS, depois já procura uma residência, já procura um outro lugar para trabalhar. Por quê? Porque não acredita na saúde da família. Não acredita que pode, né, e que faz diferença trabalhando na saúde da família. Por isso que a gente é super a favor do mais médicos. Por quê? Trazendo gente formada lá fora, ou trazendo médicos formados para trabalhar com saúde da família, isso é que o Brasil precisa. O Brasil não precisa ter tanto pronto-socorro, tanto pronto atendimento para gente que está precisando de um atendimento que é básico, né? E que não encontra, porque é isso que rola na atenção básica, né? As OS fazem isso, né, quando forçam as obstetrizes a irem para a enfermagem para conseguir emprego. Então, essas pessoas que tentam desqualificar a obstetrícia o tempo todo, tanto o grupo como as OS, mas enfim, isso acontece em outros âmbitos também, dizendo que a nossa formação não torna a gente competente. Isso que você falou sobre ter competência para atuar, né? A gente ainda escuta isso hoje em dia. Apesar da grade incrível que a gente tem, a gente é recorrente ainda ouvir essas falas, e você poderia comentar sobre isso. E como isso acaba aparecendo também nessa questão agora da medicina, tentar retirar das enfermeiras e das obstetrizes o direito à inserção do DIU, né? Exatamente, mas ganhou e está podendo colocar, né? E então é importante também acompanhar o que está acontecendo para não ficar com essa informação aí que é deturpada, né? Então, o importante é fazer ações políticas, a gente já fez muito, mas eu agora estou a fim de entrar na justiça. Eu acho que a associação e as meninas estão trabalhando para isso, entrar na justiça, de fato. Não pode. Agora, o que a gente fez? Nós montamos, eu, a Glauce e outras egressas, montamos um grupo de trabalho no Conselho de Enfermagem de São Paulo e constituímos um documento que foi aprovado pelo Conselho, pela diretoria da época. A atual diretoria se nega a ler aquele documento, mas nós fizemos lá dentro. E nós publicamos no nosso site, no site da EASH, lá, a Curso de Obstetrícia está lá. Aspectos legais e jurídicos para um trabalho e tal. Então, assim, eu acho que como egressa, tem que levar esses documentos e tem que mostrar que eles existem. Ah, porque vocês que fizeram. Não, está aqui, é internacional, está escrito lá. É baseado em recomendações internacionais. Agora, não é porque a gente fala que o outro vai fazer, né? Então, eu acho que é super importante ações políticas e a associação ser fortalecida, porque não adianta só 2, 3 pessoas se responsabilizarem por uma associação de obstetrizes, é preciso mais gente para trabalhar. Gente, eu já fui presidente de associação, vice-presidente de associação, é um trabalhão, você não ganha um tostão, nada, mas é uma luta, você está lutando por uma profissão, por um ideal. Porque tem uma coisa que é assim, quais são as bases para você ter fortalecimento de uma profissão? Você tem que ter uma boa formação. Eu já falei isso, acho que para a classe de vocês, quando vocês estavam no primeiro ano, aula do ED, lá atrás. Uma boa formação, associação profissional, né? E um sistema regulatório. Esse sistema regulatório significa ter Ministério do Trabalho. Então, a gente lutou para conseguir a inserção da obstetriz na classificação. Então, está lá na classificação brasileira de ocupações, então como é que não comprar? E tem uma coisa que a Constituição diz, todo mundo tem o direito de trabalhar, é livre o exercício do trabalho no Brasil. Então, ó, você está cerceando o meu trabalho, eu vou te processar.
Sinto muito, Beth. Eu tô de saco cheio, a gente já lutou muito, já fez muita política. Eu acho que assim, algumas organizações precisam ser chamadas na chincha. Não, é isso, mas, por exemplo, a gente estava discutindo até ontem, né, essa questão de que eles tiraram o nome obstetriz da política do Ministério, né? Agora deve voltar. Então é importante, por exemplo, quando entrar na Justiça, isso já ter voltado, é nesse sentido da gente fazer uma militância anterior, né? Então, esse aqui é um manualzinho que foi, parteiras, enfermeiras obstétricas e obstetrizes. E a qualificação da atenção ao parto no Brasil desde o século XIX. Tem na biblioteca, vocês podem baixar, PDF, muito bacana. Tem uma frase aqui, Beth, que eu gosto muito, que é assim, só falando talvez não fique, mas é bem interessante. Há duas profissões fragilizadas. Enfermeira obstétrica, vocês pensam que as enfermeiras obstétricas não têm uma profissão fragilizada? Claro que é. E obstetriz também, duas profissões fragilizadas, quando se vêem fragilizadas, o que elas fazem? Elas começam a competir entre elas e brigar. Então essa frase fala exatamente isso. Então, a busca pela consolidação da assistência conduzida por enfermeiras, enfermeiros, obstetras, obstétricos e obstetrizes se deu em um contexto de patologização da gestação e do parto, que limitava o leque de cuidados a serem prestados, os cuidados prestados por profissionais não médicos. Assim, essas categorias se desenvolveram historicamente em clima de disputa e embate. E continua até hoje. Por que as enfermeiras não contratam vocês? Porque elas fazem parte do outro lado, que também é fragilizado. Mas a ideia é juntar, não pode, Não pode separar. Então, é óbvio que a ABENF mudou, a associação hoje em dia mudou, a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétricas mudou, está lutando pela inserção das obstetrizes, não mais como antigamente, que a gente brigava com eles. A gente tem a associação e agora a gente tem uma nova ministra, a gente tem que ir lá e cutucar ela para voltar, ela também falar. Porque quando o Padilha era ministro, a gente conseguiu, tinha uma aluna egressa nossa que era sensacional, ela foi entrevistar o Padilha lá no Ministério. E ela perguntava coisas para ele, e até que ele falou o nome de obstetriz. É importante a formação, ele falou obstetriz. Aí um belo dia ele veio aqui, e nós montamos uma mesa, eu sentei do lado dele e falei assim, você está aqui num curso de formação de obstetrizes, tem que falar das obstetrizes, né? E olha, fulano de tal foi lá, te entrevistou e fez você falar de obstetriz, hein? Ele morreu de rir, de fato, claro. Comprou a ideia e agora, eu não sei como é que ele está agora, né? Ele está com outra função atual. Não na saúde, mas a gente precisa fazer a Nízia falar também. Nós precisamos ir lá e também cutucar. A ministra é uma pessoa fantástica, ela é da Fundação Oswaldo. É o meu. Pode desligar, Beth. A gente tem a Nízia, ela é uma pessoa que ela é da Fundação Oswaldo Cruz e tem lá na Fundação pessoas que supervalorizam a formação de obstetrizes, Maria Helena Bastos e outras pessoas que estão lá na Fundação. E a gente estava conversando isso ontem, porque a Juliana Cardoso agora é deputada federal. Exatamente. Então, a gente ontem estava discutindo no grupo político essa questão de como essa política um pouco fazer. Bom vocês darem uma olhada, tira uma foto que vocês podem baixar o PDF. Eu tenho também, posso passar para elas. Porque é bem bacana, é um manual, esse não é o completo, claro, eu trouxe só umas pagininhas, mas é bem bom, viu, gente? Mas eu também queria te fazer uma pergunta. Da história toda da luta da obstetrícia,
te marcou mais? Você tem algum momento que se lembra como um momento especial, assim, tanto bacana ou difícil na memória? Você contou alguns aqui, mas o que te marcou dessa luta da obstetrícia? Eu tenho momentos muito felizes quando os egressos nos procuram e dizem e contam as suas experiências. Isso me deixa muito gratificada. Mas para mim sempre vem a questão do peso, o peso. Muito pesado, muito difícil. Muito difícil aqui dentro, a universidade não nos apoiar até hoje assim. Vocês foram para frente da reitoria lá, se manifestar, e por causa de vocês eles começaram a mudar alguma coisa. Amanhã na COP a Carla vai falar que vai ter liberação de vaga e tal, de temporário. Amém. Mas é necessário continuar mostrando que a EASH é abandonada. E a obstetrícia mais ainda. Né? Então esse peso ainda é muito forte para mim. Eu fico muito triste quando eu vejo que a gente é muito desvalorizado. Aqui dentro. Lá fora as coisas estão mudando bem, né? Mas aqui dentro é muito triste. Você sendo da USP, formada na USP, acreditando que você está uma das melhores universidades da América Latina, do mundo, você trabalha, faz pesquisa, faz isso, faz aquilo, e só leva. E só leva. Porque eles não dão um pingo de valor para aquilo que a gente está fazendo. Se a gente incomoda, se a gente leva problema, aí sim. Isso é um absurdo. Ser desvalorizado no seu trabalho. Vocês são desvalorizadas na sua formação. Vocês estão sendo desvalorizadas. Isso é um absurdo, isso é pesado para mim. Então a questão da formação não ser do jeito que a gente sonha, para mim é muito pesado. Então eu optei, até por uma questão de saúde, de me afastar de fato. Todo mundo fica assim, não dá. É saúde física e mental. É muito marcante para mim. Eu não falo muito sobre isso assim, em público, mas acho legal também a gente te dar um outro retorno, até a seu respeito. Obrigada. Mas assim, de fato, é muito pesado para todo mundo, né? Mas eu acho, e vou falar aqui sem medo de errar, eu acho que se não fosse a Nádia, a Jaque, a gente não tinha esse curso hoje. Né? Então elas assim pegaram, sabe, a luta na mão, e a Nádia é uma das pessoas que ajudou a escrever a história da obstetrícia. Então às vezes a gente fala, mas a professora é isso, a Beth aquilo, a Nádia aquilo. Sim, nós todas temos erros, né? Mas a Nádia tem um mérito. Então eu acho que assim, apesar do peso, né, nesse momento que você se aposenta, talvez o que você pudesse lembrar também é que esse jardim floresce porque você fez também. Obrigada, né? Beth, mas não estou falando sozinha, não, né? mas se você também não tivesse, é isso que eu digo, ninguém faz sozinha. Eu falei para as meninas isso ontem. Sem grupo a gente não vai, mas tem que ter pessoas no grupo que sustentam o sonho. Então, assim, a Nádia foi uma das pessoas que ficou até o fim dizendo, o curso vai chamar obstetrícia. Né? E o formado é obstetrícia. Vocês estão de chamar enfermeiro, obstetrícia. Putz, nossa, isso foi uma brigaiada, entendeu? E ela bancou isso até o final. Então, assim, eu acho que pra gente, a Nádia fica com essa tristeza na obstetrícia, eu com essa tristeza na questão ambiental, mas a gente fez o que a gente pôde em todas essas lutas, né? E dá essa tristeza, porque é pesado ser professor também. Vocês olham pra gente, vocês veem, pensam coisas da gente, vocês não sabem o que a gente está passando também como docente, né? Mas eu acho que você não merece se aposentar com essa tristeza, claro, em relação ao curso, entendeu? Claro, porque isso, quando a gente vê que as obstetrizes estão fazendo a diferença, quer dizer, você só pôde ouvir o depoimento da freira lá no velório da Nayara porque você ajudou esse curso a se manter. Talvez até porque eu ainda esteja
elaborando a aposentadoria. Elaborando não a aposentadoria, a morte da Nayara foi muito pesado para mim. Muito pesado, muito pesado. Mas lembra disso, guarda essas palavras, entendeu? Não é porque, só gente, quando a Nayara chegou, passou no concurso, a primeira pessoa que ela procurou fui eu. Ela foi lá na minha sala e falou assim, ai, eu queria tanto que você me ajudasse. Claro que eu te ajudo. Nem era coordenadora, claro que eu te ajudo. Fui mostrar, eu acho, para ela. Aí ela me mandou o projeto. Então eu acompanhava ela muito, mas de longe. Inclusive eu estava com, imagina, a gente estava escrevendo um artigo e ela, desde setembro, estava parada com esse artigo e eu ainda cobrei. Nayara, você não vai escrever a tua parte e tal. É isso. Não dá. Não dá. É uma egressa, gente. A gente quer que vocês sejam felizes, né? Não tenham os problemas que ela teve. Meu Deus. Eu estava com síndrome do pânico. Pânico em quê? Em voltar e assumir todo o trabalho que ela tinha que fazer. Era muito difícil a gente ouvir isso. Assim como foi difícil ouvir aquela menina que acabou se suicidando lá na enfermagem. Pânico de voltar. A universidade não pode fazer isso com as pessoas, né? Por que a Nayara estava com pânico? Estava trabalhando como uma louca. Trabalhando demais. Que é o que vocês vão encontrar. Os professores, especialmente da área específica, ficam 16 horas com estágio, mas não sei quantas horas de aula teórica, mas tem que fazer pesquisa, porque a USP obriga a gente a fazer pesquisa. Você tem que publicar, você quer estar na pós-graduação, você tem que publicar. E como fazer isso nesse contexto tão difícil? Não é só o curso de obstetrícia, toda a USP. Mas aqui, a EASH, os professores da EASH também tem o seguinte, nós somos o único curso de saúde da EASH e não compreendido pelos outros colegas. Não adianta a Beth falar que eles entendem, não entendem essa formação, o diretor não entende nada, eu ia falar porra nenhuma, dessa formação, não acreditam, mas a gente quer continuar aqui, a gente acredita na EASH, a despeito da gente algumas vezes ter dito assim, não, vamos embora disso aqui porque não tem condição. Mas não tem lugar para a gente em outros lugares da USP, então nós vamos continuar aqui batalhando por aqui. E eu acho que a EASH é uma escola muito bacana. Se não fosse abandonada. Exatamente. Se não tivesse um depósito de lixo no meio do campus. Isso também. Que é sintomático também, né? É o abandono, Como é que pode, né? Mesmo que não seja contaminado, como eles dizem, como é que pode fazer da escola com o mérito todo que tem, né? Um depósito de lixo. Enfim, mas acho que é isso. Alguma pergunta mais para a gente fechar? Eu adicionar uma coisa que a Ju fez, que ela mudou, ela está tentando mudar, eu acho que mudou, de vez de programa mais médicos, é mais saúde para incluir outros profissionais. Sim, isso é ótimo. Eu fiquei muito feliz, porque é bom para a gente também, né? Porque a gente pode entrar nesse campo. A Juliana Cardoso, você não veio, ela veio aqui, né? Acho, um dia, e estava o pessoal da O e tal. E nós fizemos várias demandas para ela, mas ela não tinha nem assumido como deputada federal. Acho que agora está na hora do pessoal da O, se quiser me convidar também venho. Gente, eu estou a 100 quilômetros daqui, é perto. E tranquila, né? A gente estava combinando isso ontem. E aí nós vamos fazer novamente, porque ela quer uma demanda por vez, tá assim. Deputada federal, vamos falar com a ministra da Saúde. Então ela marca o encontro, porque ela como deputada marca e leva a demanda. Não dá para a gente falar assim, vamos falar com X, com Y, com Z. É uma demanda por vez sobre determinado assunto. O que eu achei bacana, porque aí ela como deputada, ela nos ajuda. É uma pessoa que entende muito do nosso curso, sempre batalhou muito pelo nosso curso, foi por causa dela que foi criado
o cargo na Prefeitura de São Paulo, né? Então a gente precisa usar a Juliana, né? A gente falou disso ontem, né? Inclusive, no dia que ela veio aqui, eu passei para Jaque uma listinha, né? Das pautas que eu vejo. E ontem a gente, na reunião, estava conversando sobre isso, né? Porque tem muitas coisas. Reinserir o nome da obstetrícia, falar com o Ministério, pensar a abertura do curso em Brasília. Sim. Quer dizer, várias coisas que a gente pode aproveitar esse tempo agora. Porque assim, ó, você tem um rol de profissões da saúde no Brasil. A obstetrícia não está lá. Então, a gente estava falando disso ontem. Então, essa é uma das... A Malu está mostrando aqui, vai ter conferência da saúde, né? Brasília, vai Então, ser tipo geral, eu acho que vai ter aquela equipe multiprofissional. e ontem a Amanda, não sei se a Amanda está aqui. Ah, tá aqui. A Amanda estava falando, né? Da participação de todo mundo nas conferências locais, né? Em São Paulo está tendo. Então vocês podem participar da regional, para participar da estadual, para ir para Brasília, né? Então... não é fácil, precisa ter disponibilidade de tempo, dinheiro, né? Eu e Beth e outros professores gastamos dinheiro do nosso próprio bolso para ir para Brasília algumas vezes, para ir para outros lugares algumas vezes, e é isso, gente. Se a gente quer lutar por alguma coisa, a gente tem que fazer algum tipo de sacrifício também, porque senão não dá. às vezes a gente fazia vaquinha e uma pessoa ia, né? Fazemos Eu assim. enviei para a Gabi, que é presidente da O, porque eu gostei do tema, né? Que vai ser garantir direitos, defender a SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia. Que eles pegaram uma música do Chico Buarque. Bacana. E eu acho totalmente a ver com a obstetrícia, mesmo que eu tinha até comentado com a Amanda. A gente precisa começar nos pequenos espaços, que nos municípios, daí do estado, daí vem para a nação. Eu acho importante a gente já levar o curso da obstetrícia para algo nacional, só para eles conhecerem, mesmo que a gente não vá no palanque falar. Mas para fazer Mas você sabe que tinha, né? Uma série de coisas que estavam sendo feitas, manuais produzidos, estavam lá, a obstetriz estava lá. Depois veio um talzinho chamado Rafael Câmara. O talzinho é um médico do Rio de Janeiro que se tornou secretário da Atenção Primária à Saúde do Brasil. Ele destruiu tudo aquilo que tinha sido feito, assim, o ato médico, tudo é ato médico. Ato médico, não existe outro profissional que não seja um médico. Cristeler é o quê? Cristeler é o quê? Enfim, coisas absurdas, né? E isso ficou 4 anos. Desfazer isso vai ser um trabalhinho, mas que nós vamos conseguir, vamos. Porque, como eu falei, a Lise é uma pessoa fantástica. Ela não é médica, o que é muito bom. Ela tem como referência o antigo Ministério da Saúde, que estava funcionando bem, né? E até quando a Dilma caiu, aí tudo foi pro lixo. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma pergunta? Não? Obrigada. Então, quero muito gente. agradecer, Nádia, de você ter vindo. Quero que você se lembre da sua importância para o curso, para a gente, né, para os nossos afetos também. E gratidão por tudo que você fez. Eu acho que você pode se aposentar tranquila, porque todo mundo sabe da importância do seu trabalho aqui para a preservação do curso de obstetrícia e, portanto, da profissão no país, né? Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Eu estou super à disposição de vocês. Precisando de mim, é só me ligar, me falar.